Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazendo um vídeo diferente pra vocês. É mais um bate-papo. O ano tá acabando, né? Provavelmente talvez esse seja o meu último vídeo do ano. E eu tô muito feliz de ter voltado assim a ficar firme com os vídeos no YouTube, a estar sempre postando, tirando um tempinho. Não é fácil, porque às vezes o nosso dia a dia fica muito corrido, a rotina, sabe? E quando a gente tem um tempo em casa, assim, a vontade que dá é de descansar, de fazer outras coisas, né? Sem falar na demanda que tem, assim, em cuidar da casa, nos afazeres da casa. E aí eu trabalho fora também, e esse é meu primeiro ano de casada, então diversas coisas que poderiam assim ter me desanimado, sabe? Ou eu poderia ter colocado isso como uma barreira, uma justificativa para talvez não continuar, né, a gravar vídeos, a estar aqui no YouTube. Mas graças a Deus meu marido me apoia muito, então assim, ele sempre pergunta: "E aí, já gravou seu vídeo essa semana? Já colocou vídeo?" Então ele me ajuda, assim, porque é um incentivo, um estímulo. Ele tá sempre me cobrando, perguntando. Eu tava fazendo a retrospectiva, né, desse ano, porque todo ano eu tenho uns caderninhos, assim, onde eu escrevo bastante pensamentos. Eu tenho muitos sonhos, assim, eu gosto de escrever meus sonhos, assim, sonho mesmo de dormir, sonhar. Eu tenho uns sonhos, assim, às vezes diferentes, às vezes sonhos que... Sabe quando você sonha com alguma coisa, assim, aquilo é tão forte pra você que você fica dias pensando naquilo? Eu tenho muitos sonhos assim, eu consigo lembrar de todos os sonhos que eu tenho. E já meu marido não lembra de nada, assim. Normalmente as pessoas que eu converso, a maioria não se lembra do que sonhou, assim, durante a noite. E eu já sou bem diferente, eu consigo lembrar, assim, dos sonhos que eu tenho. E vira e mexe eu tenho sonhos, assim, diferentes. Sonhos que têm significado, assim, sabe? Eu acredito muito, assim, no meu coração que Deus fala muito comigo através de sonhos. Então eu gosto de escrever, porque se eu não escrevo, passa um tempo, eu vou tentar lembrar, eu não consigo lembrar, assim, exatamente. E eu sei que cada detalhe do sonho tem um significado, sabe? E tem, assim, alguma coisa que vai ligar em outra, então eu não posso esquecer. E aí eu gosto de escrever no caderno sonhos particulares, assim, do meu coração, que eu tenho vontade, desejos, eu gosto de escrever no caderninho pra ver se no final do ano, assim, aí eu gosto de no final do ano relembrar, ler pra ver se aconteceu, se eu consegui, se deu certo, se algumas coisas se realizaram. Então é gostoso fazer isso, até aconselho quem não faz a fazer. É bem gostoso depois você tá relembrando, lendo ali o que você escreveu no começo do ano. E aí eu tava vendo esse caderninho meu e é muito gostoso, assim, sabe? Você ver, assim, relembrar as coisas e ver, assim, os seus pedidos, aquilo que era importante pra você. Você vê que às vezes algumas coisas já não são mais, ou alguns pedidos, assim, que ali pra você era tudo que você precisava, que você queria, e aí você vê que se realizou durante o ano. É muito bacana isso, assim, eu gosto bastante dessa experiência. Eu faço isso desde 2012. E esse ano não vai ser diferente. Aí eu decidi gravar para também ter aqui no YouTube, né, falar um pouquinho das minhas expectativas para o ano que vem e um pouquinho do que também aconteceu esse ano. Então assim, é bom a gente ter o coração grato também, relembrar as coisas que a gente desejou, que a gente queria, que a gente tinha expectativas e ver o que aconteceu, o que se concretizou na nossa vida. E nesse ano de 2015, muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, coisas boas, graças a Deus. Em abril foi meu casamento, eu me casei, e era um sonho que eu tinha no meu coração de me casar. Eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ser esposa, né, saber qual era essa experiência de ser esposa, e ter um lar, e ter uma família. Eu sempre tive esse sonho, então eu posso dizer que é um dos meus sonhos realizados. Foi nesse ano, em abril, onde eu me casei, e foi um casamento muito lindo. Deus foi muito bom com a gente ganhou muitas coisas, a gente teve todos os nossos familiares, nossos amigos conosco nesse momento especial. Então assim, não tem do que reclamar. Foi um momento assim muito especial nas nossas vidas, na minha e do meu esposo, e a gente olhando as fotos, assim, relembrando a lua de mel que a gente passou em Punta Cana, que foi uma delícia, foi um privilégio, assim, sabe? E a gente foi presenteado com essa viagem, que
foi maravilhosa, assim, foi um descanso pra gente. Nós ficamos 9 noites nesse lugar maravilhoso, parece um paraíso, assim, sabe? A água é cristalina, o lugar é maravilhoso de descanso. A gente sempre quis ir para um lugar assim tropical, né? De calor, de praia. Então foi um sonho realizado também essa viagem de lua de mel. É muito gostoso, assim, essa vida de casado, essa adaptação de você sair da casa dos seus pais para uma vida de casado. E aí você ter suas coisas, ter suas obrigações, as prioridades mudam, né? E aí a gente vai entendendo um pouco melhor nossos pais, principalmente nossa mãe, né? Porque eu falo assim que a obrigação da mulher na casa é fundamental, né? A gente ser dona de casa, cuidar das coisas, eu acho isso muito lindo, muito digno. Eu sempre respeitei, eu sempre admirei, assim, quem fica em casa cuidando das coisas, né? Dona de casa, assim, que cuida dos filhos, que cuida da casa. É um serviço digno, é uma profissão maravilhosa, porque eu falo que é uma profissão, porque, assim, envolve muito desgaste, envolve muito trabalho, envolve muito suor e você tem que se empenhar mesmo e, assim, você tem que fazer com amor, com excelência as coisas de casa. E eu admiro muito, assim, quem fica em casa, quem é dona de casa. Eu espero que daqui 3 anos eu não precise mais ter que trabalhar fora e eu possa ficar só em casa, cuidando das coisas de casa, ficar com os meus filhos, né, ficar com... assim, viver essa experiência, assim, né, num todo, assim, completa, plena, de estar com os filhos, de ver cada movimento, cada passo. E, assim, meu grande sonho é ser mãe. A gente tem planos para que daqui 3 anos para eu engravidar, então tem ainda uns anos aí pra gente curtir o casamento, nós dois, a gente se adaptar, continuar se adaptando, porque o casamento é isso, é adaptação, é você se adaptar, um adaptar ao jeito do outro, né, e vocês fundirem em um só, tem que se tornar um só, né, porque eu vim da minha família com uma criação diferente, com princípios diferentes, meu marido veio de outra família, com criação diferente, com princípios diferentes, então a gente tem que agora juntar e tornar algo que seja um só, assim, misturar um pouquinho do meu com um pouquinho do dele e tornar agora algo nosso, da nossa família, minha e dele. E isso não é fácil, assim, isso às vezes demora anos, depende do casal também, mas não é fácil, assim, dia após dia, no dia a dia, na rotina, a gente vai vendo, às vezes a gente tem opiniões que batem de frente, e aí a gente precisa fazê-las se fundirem, elas se tornarem uma só. E não é fácil, mas eu acho que com a ajuda de Deus, assim, se você tem fé, se você crê em Deus, se você procura ler a Bíblia, eu acho que isso ajuda muito, isso é o que tem ajudado muito eu e o Luan. E a gente tá buscando a Deus, assim, buscando o propósito de Deus pra nossa vida como casal. E eu acho que conforme a gente vai buscando o Senhor, Deus vai nos guiando, nos orientando, assim. E não é fácil, porque às vezes você tá acostumado a ser solteiro, a ser independente, principalmente a mulher, né? A gente tem, hoje em dia as mulheres são muito independentes, e aí quando você se casa, você tem que aprender a respeitar o seu marido, muitas vezes aprender a se calar e deixar Deus, né, falar com ele, deixar Deus agir no casamento. Às vezes no momento de discussão você tem que ter sabedoria em saber o momento de se calar e o momento de falar. E essas coisas, assim, eu acredito que Deus que vai dando essa sabedoria, vai ensinando a gente. Ninguém nasce sabendo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas ninguém nasce sabendo. É uma coisa que a gente realmente vai aprender ali na lida, no dia a dia, né, vivendo aquilo com o esposo. E eu acredito que também pro esposo não é fácil, porque o esposo tem toda aquela responsabilidade, né, de cuidar da casa, de prover o lar, de sustentar, de, né, ser o que está na frente, né, liderando, levando a família para um propósito, levando a direção para a esposa e para os filhos. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Na Bíblia fala que o homem ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja dando a sua vida pela igreja. Então fala que o homem precisa dar a sua vida pela esposa, pelo lar, pela família. E eu acho que isso não é fácil. Assim, comparado à obrigação da mulher, né, biblicamente falando, a Bíblia fala sobre o dever da esposa, né, num casamento, que é se submeter ao marido,
que é respeitar o marido. Aí, em contrapartida, o marido ele tem que dar a sua vida pela esposa, amar ela como Cristo amou a igreja, né, que se entregou, que deu a sua própria vida. Eu acho que é muito mais difícil pro homem, assim, né, a gente colocando realmente na balança, assim, não sei. Na minha opinião, assim, parece que é muito mais difícil, assim, o dever que o homem tem com o lar, com a esposa, né, até porque na Bíblia fala que um dia o homem vai apresentar a sua esposa a Deus e vai dar contas, né? Prestar contas de tudo que ele fez pela esposa, que ele fez para o lar, para a família. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande e assim, o nosso papel como esposa é auxiliar o nosso marido, levar ele nesse lugar, né, de excelência, né, de sacerdote, daquele que guia a casa, que consegue prover, sustentar em todos os sentidos, emocionais, espirituais e materiais. A gente precisa auxiliar o nosso marido no que ele precisar, seja em oração, seja numa palavra que dê ânimo, uma palavra positiva, que faça ele se sentir bem, que faça ele sentir que ele consegue, que ele dá conta. Nós temos que acreditar no nosso marido, assim, sabe? Temos que ser as primeiras a acreditar no nosso marido, a falar bem dele, sabe? Uma coisa que eu reparei, assim, desde que eu entrei nesse mundo de casada, é que tem muita esposa que fala mal demais do marido, assim, sabe? Eu acho isso muito feio. E eu tenho pedido pra Deus, assim, pra guardar a minha boca, porque eu não quero falar mal do meu marido pras pessoas, assim, sabe? Eu não quero me pegar falando mal do meu marido pros outros. Claro, meu marido tem defeitos, a gente tá conversando com as amigas, assim, a gente acaba falando, né, comentando, se desabafando, mas isso não é legal, assim, sabe? É bom você fazer isso pra Deus, assim, jogar pra Deus, sabe? Aquelas coisas que seu marido faz, que te chateia, joga pra Deus e tenha certeza que Deus vai fazer, Deus vai mover. Porque o único que pode tocar os corações e convencer os corações é o Espírito Santo. Ou seja, é Deus, é o único que pode tocar os corações. Então não adianta nada a gente ficar falando pros outros, não vai ter, entendeu? Não vai ter solução nenhuma, não vai ter proveito nenhum a gente falar mal do nosso marido pros outros. Então eu percebi que nesse ano de 2015 eu tenho aprendido muitas coisas, assim como eu errei muitas coisas e aí eu aprendi com os meus erros, né? A gente vai errando, a gente vai acertando, e, enfim, a gente vai aprendendo, amadurecendo. E eu acredito que esse ano eu amadureci muito, assim, como mulher, por conta do casamento, né? É um momento de muito amadurecimento, você tem que amadurecer, assim, não dá mais pra você viver e ter a cabeça como antes, assim, de solteira. Foi um ano de muito aprendizado. No casamento a gente é muito confrontado, assim, no dia a dia, em casa, as nossas intenções, a motivação do nosso coração, tudo é muito confrontado, assim, sabe? E aí você vai aprendendo muito, você vai saindo da sua zona de conforto. Você vai vendo que você precisa mudar, que você precisa crescer, que você precisa ter um olhar diferente para certas coisas. É bom a gente ser confrontado, porque eu acho que o confronto nos faz querer mudar, nos faz querer sair dessa zona de conforto. Quando a gente não é confrontado, a gente tem a tendência a paralisar, a ficar ali, achar que ali tá bom, que não precisa mais mudar, que não precisa ser melhor, que não precisa fazer mais nada. Por isso que é muito legal, assim, fazer essa retrospectiva, escrever as coisas, porque você vê, assim, quanto você evoluiu a cada ano. E as minhas expectativas pro ano de 2016 é que eu possa amadurecer em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, como esposa, né, na minha família, no meu trabalho, aqui no YouTube, os vídeos que eu faço pra vocês, que possam ser vídeos com mais qualidade, com mais conteúdo pra vocês. Eu espero crescer em todas as áreas. E eu quero continuar nesse ano de 2016 trazendo mais conteúdo, fazendo mais receitas, testando mais produtos e também abrangendo outras coisas, não só a questão do cabelo, de produtos para o cabelo, mas eu quero, assim, tá mais perto de vocês, quero que vocês me conheçam cada vez mais, quero passar para vocês tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que tá dentro do meu coração. Quero muito estar mais perto de vocês no ano de 2016. Quero estar fazendo mais vídeos, se Deus quiser. E é isso, pessoal. E eu quero desejar um Feliz Natal, que você tenha um Natal abençoado, perto das pessoas que você ama, e que você jamais se esqueça de Jesus, que é a estrela principal desse Natal, e que Ele possa estar
nascendo de novamente nesse novo ano no seu coração, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que Jesus possa ser presente na sua vida e que você possa estar mais perto dele. Que o seu ano de 2016 seja abençoado, seja um ano de expectativas em Deus. Deus é o único que pode nos surpreender e realizar os desejos do nosso coração. Que você se apegue a Deus, que você possa ser uma pessoa melhor nesse ano, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. Muito obrigada quem me acompanhou até aqui, eu agradeço de coração e eu espero que nós estejamos juntos no ano que vem. É isso então, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!